Fala, meu considerado! Com você, o Thomas Shelby da História, professor Wesley, e hoje nós vamos de quê? Está na tua tela aí, bonitão. Já começou na tua tela, que a gente não perder tempo. Primeira República. Cara, você precisa entender, quando a gente fala de Primeira República, percebeu que eu não estou perdendo tempo, né? Vamos logo ao que interessa, porque eu sei que você está ansioso aí pelo saber, ansioso pelo conhecimento. Quando eu falo de Primeira República, uma frase que precisa ficar gravadinha na sua cabeça aí é continuidade, ok? Então, os grupos econômicos que estavam no poder lá no Segundo Reinado, ou pelo menos que colaboravam com o poder de Dom Pedro II no Segundo Reinado, estarão aqui de maneira muito intensa presentes. Aliás, para alguns grupos que alicerçavam, olha que palavra bonita, hein? Que davam sustentação para alguns grupos políticos que estavam ali aliados a Dom Pedro II, o poder, inclusive, vai aumentar, que é o caso das elites agrárias. Você entende o que é uma elite agrária, meu minutinho? Elites é aquele grupo que é o melhor no que se faz, né? A elite são os mais proeminentes, são os mais destacados. Agrária está relacionada à terra, à agricultura. Então, estou me referindo aqui ao Brasil num momento em que é um país agrário, onde a produção de comida, de grãos, de bens que vêm da terra é muito importante para a economia brasileira. Nós temos uma elite, um grupo de pessoas que têm esse poder econômico, ou seja, latifundiários, grandes proprietários de terra, que plantam algodão, que plantam tabaco, que plantam cana-de-açúcar e que plantam principalmente o café, aquele grão que é tão importante para o Brasil desde o Segundo Reinado. Então, na Primeira República, nós temos uma certa manutenção desses grupos do poder. Por isso, o título do seu livro e da sua apostila, A Primeira República no Brasil, ou seja, nem tão pública. Ela não era de todo mundo. Não tem essa coisa da res, coisa pública, que é a ideia original da república. Nós teremos uma república que a gente chama de república oligárquica. E aí você pode ver nessa república oligárquica, já coloco aqui o nome dos presidentes dessa república oligárquica. Gostaria que você observasse aí, observe o nome do indivíduo, a quantidade ou a porcentagem da população que votou e de qual estado ele era. Tá vendo aí, ó? Então eu tenho Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Rodrigues Alves de novo, você percebe que ele não termina o mandato, olha lá. Epitácio Pessoa entra no meio do caminho, Arthur Bernardes, o Washington Luiz e o Júlio Prestes, que é o cara que ganhou, mas não levou. Esse nós vamos falar dele daqui a pouco. Mas olha aí os estados de atuação política dos indivíduos. São Paulo, campeã assim, disparado, Minas Gerais em segundo lugar, e nós temos aí Rio de Janeiro e a Paraíba com um integrante desse seleto grupo de cidadãos que vão ocupar a cadeira de presidente do Brasil. Então, você percebe que as elites, logo de cara, aqui, já vou dar um spoiler, já percebeu que as elites agrárias mais importantes desse período serão São Paulo e Minas Gerais. Não é à toa que eles têm mais número de presidentes escolhidos para esse momento. Mas nós vamos voltar a falar disso. Quando a gente fala sobre a Primeira República, a gente precisa falar um pouquinho sobre esses antecedentes aí da queda do Império. E aí, se apresenta aqui algumas imagens para você, tá vendo aí, ó? Inauguração da Estrada de Ferro em Petrópolis. Nós temos aí, ó, uma fazenda de café. Olha que imagem sensacional. As juntas de mula levando o café do Vale do Paraíba para exportação no porto. Olha que loucura. O Brasil, o maior exportador de café do mundo, transportando café no lombo de mula. É um negócio assim, impressionante. Está aqui, ó, os imigrantes. Você percebe que a Primeira República vai ser um momento em que nós teremos um incentivo à imigração muito grande, mas essa imigração já começa lá no Segundo Reinado, e a imigração, isso é importante você saber, que ela vem com uma substituição da mão de obra escrava. Ou seja, há um caminho a ser percorrido, que já está sendo percorrido para o fim da escravidão, e agora esses sujeitos, então,
tendem aqui a trazer imigrantes para substituir essa mão de obra. Isso começa no Segundo Reinado e vai se intensificar na Primeira República. Tá? Uma missa campal para celebrar a abolição de 1888, e aí você sabe que a queda da monarquia, não é o objetivo dessa aula, mas só para contextualizar você, a queda da monarquia, Dom Pedro II cai, e boa parte dos historiadores atribuem a queda de Dom Pedro II a três fatores principais. Eu vou elencar quatro aqui com vocês, tá? Primeira questão é o movimento republicano. Se você olha para a América, olha para fora do Brasil, tudo aquilo que é a América Latina, inclusive a América do Norte, nós temos uma monarquia cercada por repúblicas. Então, o Brasil é uma monarquia que está cercada por repúblicas. Então, a América é uma América republicana, ainda que sejam aquelas repúblicas que se assemelham mais a ditaduras, mas o Brasil é a monarquia remanescente. Então, o movimento republicano cresce, com essa ideia de que a república é uma evolução, com essa ideia de que a república seria uma evolução natural. Nós saímos lá de colônia, nos transformamos em uma monarquia, e a evolução natural do Brasil seria se transformar em uma república. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é que Dom Pedro II ele tem uma crise com a igreja. Existe uma questão com a maçonaria entra em rota de choque com a igreja católica no mundo, por conta da unificação italiana. Na unificação italiana, que tem uma participação efetiva da maçonaria, a igreja perde muitos territórios, e essa perda de territórios da igreja acaba levando a um conflito entre a maçonaria e a igreja decide que os maçons não podiam participar dos ritos religiosos da igreja católica, dos sacramentos. E Dom Pedro II, que tinha em suas mãos aquilo que a gente chama de padroado régio, ele decidia qual lei canônica, qual lei da igreja ia entrar em vigor ou não, ele decide que essa lei não vai entrar em vigor. Isso coloca ele em rota de choque aqui, porque Dom Pedro era maçom, tinha muita gente maçom aqui, Dom Pedro não queria desagradar a maçonaria, acaba desagradando a igreja. Então, tem a questão religiosa. Uma segunda questão é a questão militar. O Brasil não tinha exército até a Guerra do Paraguai. Com a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro se organiza e passa a exigir melhores soldos, melhores direitos, passa a exigir, inclusive, participação política. E há um descontentamento de grande parte do exército brasileiro com Dom Pedro II, uma vez que esse restringe os direitos políticos dos militares que queriam uma participação maior. Dentre essas figuras do Exército, são destaque aí Benjamin Constant, Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, todos os indivíduos que vão participar desse processo de golpe militar que vai tirar a monarquia do poder. E eu preciso falar sobre a questão da abolição, né? E é importante entender que a abolição ela não era uma questão de si, era uma questão de quando. Então, a abolição de 1888, quando essa lei é assinada, inclusive ela é assinada pela princesa Isabel, já no movimento em que Dom Pedro buscava dar um protagonismo maior para a filha, né? Ele percebia que essa transição de poder aconteceria em algum momento não muito distante. Então, a princesa Isabel assina essa lei. Os grandes cafeicultores, os latifundiários, os grandes proprietários, na verdade, não é que eles não queriam o fim da abolição, o fim da escravidão. Eles sabiam que isso era inevitável. Inclusive, haviam várias regiões do Brasil onde a escravidão já não existia mais. O que eles queriam era uma indenização do Estado. Eles queriam levar esse processo até a última instância para que o Estado os indenizasse pelos escravos perdidos. Isso não acontece, o que leva essa elite agrária a um descontentamento com Dom Pedro II. A imagem de Dom Pedro vem sendo bombardeada e destruída há algum tempo, né, por conta desses movimentos republicanos. Nós já tínhamos o PRP, o PRM, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro. Então, nós temos agora uma tempestade perfeita que leva, no dia 15 de novembro de 1889, liderada por Marechal Deodoro, e há quem diga que ele estava de pijama por baixo da sua farda, proclamar a independência. Ou seja,
a independência ela é proclamada por um círculo militar, né? Com o apoio da igreja, com o apoio de parte da elite brasileira, com o apoio dos grandes latifundiários brasileiros, grandes latifundiários é ótimo, né? Dos latifundiários brasileiros, dessa elite agrária, o golpe é instalado, a república é instalada, e aí Dom Pedro II não tem muito o que fazer. Quando Dom Pedro II se conscientiza do que está acontecendo, o golpe já está instalado, a república é instalada, e aí a gente tem aí uma percepção, uma característica dessa república, é que ela não provém de um movimento popular. Lima Barreto, um autor da época, dizia que o Brasil não tem povo, o Brasil tem público, pela maneira como esse processo aconteceu. Então, com esse novo momento, está aí, ó, na sua tela, ó, e o povo. Essa em frase que se tornou-se famosa, Aristides Lobo, o propagandista da República, manifestou seu desapontamento com a maneira pela qual foi proclamado o novo regime. Segundo ele, o povo, que pelo ideário republicano deveria ter sido protagonista dos acontecimentos, assistira tudo bestializado, sem compreender o que se passava, julgando ser, talvez, uma parada militar. Ou seja, está aí o Aristides Lobo, que noticia a implementação da República como se o povo tivesse assistido bestializado. Você percebe que a população ela não proclama a República, ela é informada, ela não tem uma participação. Nós, a população brasileira, o povo brasileiro, vai ser informado da proclamação da República pelos jornais. Então, olha só, estabelecido o novo governo, é preciso escolher qual seria o projeto republicano. Está aí na sua tela. O dos militares positivistas, que queriam um governo centralizado e forte, o das oligarquias estaduais, especialmente a cafeeira, que defendia o federalismo, ou seja, que os estados tivessem autonomia administrativa, o das camadas urbanas e da burguesia industrial, que pretendiam alcançar maiores espaços de participação política e a aceleração da modernização econômica, ou dos republicanos radicais, que defendiam ampla participação popular no novo regime. Você percebe que a sua apostila te dá aí alguns dos grupos sociais envolvidos. Você percebe que os dois grupos que serão mais destaques nesse momento é o militarismo, o grupo dos militares, e o grupo das oligarquias estaduais, aí, das oligarquias cafeeiras. Um dos assuntos e dos temas que é recorrente em concursos é essa ideia da construção de uma identidade nacional. Bonitinho, olha para o tio aqui, olha para o tio, olha nos meus olhos. Identidade nacional. Cara, o que dá identidade para alguém? Você percebe quando eu coloco meu bonezinho aqui do Thomas Shelby, quando eu coloco a minha blusinha do vovô aqui, você percebe que isso cria uma identidade? Você percebe que se eu colocasse aqui uma logomarca, que minha, Papo Reto História, se inscreva no meu canal, você percebe que tudo isso cria uma identidade, a maneira como a pessoa se veste, a maneira como ela fala. Um país não é diferente, nós precisamos criar uma identidade nacional. Mais do que isso, é necessário criar agora uma identidade de nação que se identifique com a República. Por isso é necessário novos símbolos. E aí você vai ver agora comigo, olha, os três principais símbolos que são criados nesse momento. A bandeira brasileira, ó, a bandeira brasileira, que tem no seu cerne um lema positivista, né? Ordem e progresso, tá aí. Então você percebe uma influência muito grande positivista e dos militares. Eu tenho o hino nacional brasileiro, de autoria de Francisco Manuel da Silva, e eu tenho essa imagem, que é um dos quadros que aterroriza a gente quando a gente é criança, né? Então, a nossa tia da quinta série mostra esse quadro para a gente volta para casa horrorizado, pensando, meu Deus, como essa mulher pode mostrar para nós uma figura de um homem esquartejado como esse. Essa imagem desse homem esquartejado é a imagem de Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José da Silva. Mentira, não vou cantar, não, vai ficar ruim o negócio. Mas está aí, você está vendo. Eu queria que você prestasse atenção que o corpo disposto de Tiradentes, aqui, como ele está disposto, ele lembra aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, pegar o meu. Isso aqui, ó. Isso. Ó, vou mostrar para você, ó. Isso aqui, ó, meio que forma o formato, meio que é o formato, mostra o seu analfabeto.
meio que é o formato do mapa do Brasil. Tá vendo? Ok? É meio que é o formato da bandeira do Brasil. Você percebe também aqui que Tiradentes, ele tem um ar, uma expressão assim, meio de Jesus Cristo aqui, tá vendo? Ó, nós temos, inclusive, um crucifixo aqui. Então, é assim como se a gente falasse de um cristianismo simbólico, né? Um cristianismo cívico, né? Olha aí, um Cristo cívico, tá aí Tiradentes quatejado. Você percebe que esse quadro é do Pedro Américo, e há uma referência. Se você pensar comigo, o único feriado no Brasil que é dirigido a uma pessoa, que não é um feriado religioso, como 25 de dezembro, que é o dia lá do nascimento, que celebra o nascimento de Jesus, mas que celebra, assim, uma pessoa, uma figura, é o de Tiradentes. Porque era necessário se criar uma identidade nacional republicana. Então, estão aí os novos símbolos. Você tem esse exercício aqui, vou fazer ele rapidinho com você. Leia alguns versos do hino da Proclamação da República, criado em 1890. Esse é o hino da proclamação, não é o hino nacional, ok? Seja um palho de luz desdobrado sob a larga amplidão destes céus. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um povo por vir. Nós bem cremos que escravos outrora têm a vida em tão nobre país, hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos, não tiranos hostis. Sangue vivo do herói Tiradentes batizou-se neste audaz pavilhão. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Percebe aí? O hino tentando fazer uma apresentação que a república é o novo, é o moderno. Aqui a gente teve escravidão, agora não tem mais. Agora, nessa república, não tem mais escravidão. Agora nós somos modernos. Não tem mais tiranos aqui, somos todos iguais. Que república linda, né? Que coisa maravilhosa. Então, quais ideias associadas ao conceito de república estão presentes nesse verso? Percebe? A ideia da coletividade, essa é a ideia que está presente aqui no verso. A ideia de que agora nós somos todos iguais, de que aquilo que é público vai ser tratado como se fosse de todos, que aquilo que é comum poderá ser aproveitado por todos. Por que Tiradentes é mencionado nesse hino? Presta atenção, bonitão. Tiradentes morreu lá na Inconfidência Mineira. Ele era militar, primeiro ponto para ele, militar. Quem exerce os dois primeiros governos aqui nesse momento, que a gente chama de República das Espadas? Os militares. Então, Tiradentes era militar. Segundo ponto fundamental, Tiradentes ele era antimonarquista, o primeiro cara que luta, né, pelo fim da monarquia. Então, Tiradentes é um republicano. Por isso, a imagem de Tiradentes como herói brasileiro. E, por último, aí, por que os regimes políticos e governos criam símbolos como bandeiras, hinos e heróis? Fácil responder essa, né, bonitinho? Os novos governos criam para substituir a ideia do passado e para dar uma identidade de que aquilo é novo, que é melhor, que aquilo ficou para trás. Você entende, inclusive, quando a gente chama essa república, que tem gente que chama esse período republicano que nós vamos ter agora, de República Velha. Se o sujeito chama um negócio de República Velha, você já entendeu, né, bonitão? É porque ele está fazendo a República Nova, porque a República Velha é ruim, a nova que é boa, não é? Então, para essa nova república, uma nova Constituição. Beleza? Quais são os pontos fundamentais dessa nova Constituição? Vou ler com você, já que você não leu o seu livro em casa, eu lerei com você. Primeiro ponto dessa Constituição. Bonitão, você sabe o que é uma Constituição, não sabe? Constituição é o conjunto de leis mais importante de um país. Ok? É a lei que está sobre todas as outras leis. Toda vez que eu tenho uma mudança, uma revolução, toda vez que eu tenho uma mudança de regime, você vai ver que a galera se junta para fazer uma Constituição. O Brasil, por exemplo, tem a Constituição de 1824, depois tem essa aqui de 1891, depois vai ter de 1934, depois vai ter de 1937, depois tem a de 1942, depois tem a de 1946, perdão, não 42, 1946, depois tem a Constituição de 1967 e depois a de 1988. Então, você percebe que o Brasil passa aí por boas constituições.
Sempre que há uma mudança drástica no regime, a gente tem uma nova Constituição. Você vai ver isso na França, na Revolução Francesa, você vai ver isso aí muitas vezes. Tá? Então, quais são os principais pontos dessa Constituição que vai ser feita aqui? Então, eu tenho, primeiro, as antigas províncias passam a se chamar estados, ganhando, assim, grande autonomia administrativa. Então, você percebe que quando a gente falou aqui, ó, quando nós falamos, quando a gente falou é ótimo, né, analfabeto? Quando nós falamos aqui, ó, que as oligarquias queriam o federalismo, ou seja, que os estados tivessem autonomia administrativa, esse aqui já é um ponto que mostra que as oligarquias estaduais tiveram voz e voto na criação da Constituição. Segundo, o Brasil, então, passa a ser República dos Estados Unidos do Brasil. Este modelo é chamado de federalismo. Segundo ponto, a República seria composta por três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Não tem mais o poder moderador, ok? Não tem mais poder moderador. O poder moderador era o poder que existia lá no Império. Os membros dos poderes executivo e legislativo passaram a ser escolhidos pelo voto direto. Tinham direito de voto os homens brasileiros alfabetizados, maiores de 21 anos, independente da renda. Vão ficar excluídos os homens analfabetos, que era a maior parte da população, as mulheres, os mendigos, os militares sem patente de oficial e os membros de ordens religiosas. Por quê? Porque a República é laica, ela não quer a participação nem de religioso, e ela também não quer a participação dessa massa de militares que advém dessas classes pobres ou das classes médias baixas urbanas, tá ligado? Então, ele não quer que essa parcela da população tenha acesso a voto. Porque não tendo acesso a voto, eles não têm acesso a escolher representantes que sejam deles, tá? Ou seja, apenas cerca de 10% da população tinha direito ao voto, que não era secreto, guarde isso aí no seu HD, tá bom? A Igreja Católica foi separada do Estado, então o Estado é laico. Os nascimentos, casamentos e óbitos passaram a ser registrados em cartórios e o catolicismo deixou de ser a religião oficial do país e foi estabelecida a liberdade de culto religioso, mesmo que boa parte das religiões ainda sofriam um grande preconceito, mas agora, pela lei, não havia mais a obrigatoriedade e a proibição de outras religiões, tá? Os réus passaram a ter maior direito de defesa e se instituiu o habeas corpus, uma ação judicial que garantia o direito de ir e vir quando este era ameaçado por ato abusivo da autoridade. Ou seja, o cara podia agora pedir a um juiz de segunda instância, um segundo juiz, ou ele podia pedir proteção sobre um abuso da polícia e seu habeas corpus. Havia também agora a liberdade de associação e de reunião sem armas, assegurada a todos os cidadãos. Então, você percebe que essa é a Constituição. Está aqui uma fotinha da Assembleia Constituinte, da galera que elaborou a Constituição. E aí a gente começa, então, a primeira fase dessa república, que é chamada de República das Espadas. República das Espadas. Então, aí as duas figuras principais dessa República das Espadas, tá? Nosso querido Marechal Floriano Peixoto e nosso querido Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro aqui, ó, bonitinho, ó, e Floriano aqui. É um momento em que nós teremos aqui grandes expectativas. Por quê? Você há de concordar comigo que nem todo mundo está feliz com essa ideia de que nós teremos uma república. Tem gente que está com saudade da monarquia. Tem gente que queria estar lá ainda, na época de Dom Pedro, e tem gente que queria a Princesa Isabel. Tem gente também que não está satisfeito com os militares no poder, tem gente que queria estar no poder do lugar dos militares, tem gente que não está satisfeito com nada disso. Então, é um momento de grandes tensões. Tensões essas que se manifestam em alguns conflitos. Por exemplo, nós temos a primeira revolta da Armada durante o governo de Deodoro, a segunda revolta da Armada já no governo do Floriano Peixoto. Nós teremos também uma revolução, uma revolução federalista, né, que vai acontecer no sul do Brasil. E o Floriano Peixoto ele vai ter como marca conduzir esse movimento como com uma mão de ferro. Então, só para você entender esse período. Esse período é chamado de República das Espadas, está escrito aí. Ele vai de 1892 a 1894. Eu vou colocar na tela aqui para você agora, fazer uma anotaçãozinha aqui. Deixa eu pegar um textinho aqui. Vou abrir o textinho para você me acompanhar aqui, ó. Então, vamos lá. Essa república aqui chama República das Espadas.
ela vai de 1889 até 1894. Ela se divide em dois períodos, tem gente que divide em três, mas eu vou dividir em dois para ficar mais fácil para você, tá bom? Eu tenho o governo do nosso querido Marechal Deodoro aí, tá vendo ele? Assim. Onde foi? Sai, grito. Eu tenho o governo do meu querido Marechal Deodoro, então o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai se dividir em dois períodos, tá? Um período que a gente chama de governo provisório e um período que a gente chama de governo constitucional. Mas ele vai governar de 1889 até 1891, praticamente, 91, final de 1891 e início de 1892, tá? Então, vou lá aqui, 1889 a 1892. Esse é o governo Deodoro, entre o governo provisório e o governo constitucional, tá? E o governo do Floriano Peixoto, Marechal Floriano Peixoto, esse vai ser de 1892 até 1894. São os dois momentos, são os dois presidentes desse período. Quais são as grandes marcas desse período aqui? Então, eu tenho três revoltas, a primeira e a segunda revolta da Armada, a primeira no governo de Deodoro. Deodoro enfrenta essa revolta. Deodoro tenta fechar o Congresso assim que ele assume, porque Deodoro tem uma dificuldade muito grande de governar dentro da democracia. O sujeito estava acostumado com o quartel, onde ele mandava e as pessoas obedeciam. Então, o Brasil enfrenta uma crise econômica muito severa. Ele tentou resgatar a economia brasileira com um projeto de emissão de moeda, de emissão de mais dinheiro, que deu muito errado, e aí o Brasil entra numa crise financeira muito grande, o Congresso começa a cobrar ações dele, essas ações não vêm, ele enfrenta a primeira revolta da Armada, que exige a sua saída, porque ele fechou o parlamento, fechou o Congresso, e aí ele acaba abdicando, ele acaba renunciando. Quem havia sido eleito como vice dele era o Floriano Peixoto. Floriano Peixoto que foi eleito numa chapa diferente. Nesse momento da história, o presidente e o vice não eram eleitos na mesma chapa. Então, Floriano não era persona muito grata da galera que apoiou o Marechal Deodoro. Mas o Floriano assume o poder num governo que a galera chama de inconstitucional, porque a Constituição dizia que quando o cara é eleito, que quando o presidente eleito não governa pelo menos 2 anos, o vice teria que convocar novas eleições. O Floriano toca o dane-se para isso, não convoca as eleições e diz: vou governar. A galera da Marinha faz uma segunda revolta, aponta os canhões para o Rio de Janeiro, como fez no governo do Deodoro, só que dessa vez o Floriano banca e diz assim: vou meter bala em vocês. E há meio que um conflito naval ali na Baía de Guanabara. Essa galera foge para o sul do Brasil, onde está acontecendo a Revolução Federalista. O Floriano manda para lá um cara que chama, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho, é um general muito, muito, muito feroz. Há um combate, há um embate entre as forças republicanas, as forças do governo federal e algumas forças revoltosas lá no sul do Brasil. Esse combate vai deixar centenas de mortos. A violência contra o Floriano Peixoto combate isso. Moreira César é o nome do general que foi para lá, Moreira César. A violência com que ele combate essa revolta é muito forte, é muito, muito impressionante, repercute muito. Os caras se rendem no sul, acabam dando o nome de Floriano em homenagem a uma das capitais. A capital chamava Desterro, passou a ser chamada de Florianópolis, em homenagem ao Floriano. Até uma loucura, né? Porque Floriano foi um dos governos que mais matou gente lá em Florianópolis, e a cidade leva um nome em homenagem a ele. Então, o Floriano consegue regular essa ideia, né? Consegue estabilizar a República, dizer o Brasil é uma república mesmo, e agora colocou. E aí se cria um movimento para primeira e segunda revolta armada, vou colocar aqui, ó, Revolução Federalista no sul do Brasil,
Então, há um movimento que pede a continuidade de Floriano. A galera diz, fica Floriano, fica Floriano. Floriano diz que não vai ficar. Não vou ficar. E para garantir que ele não ficasse, Floriano, inclusive, não vai à posse do primeiro presidente civil, que vai ser esse indivíduo aqui, ó. Esse indivíduo aqui, que vai ser o primeiro presidente civil. Espera aí que nós vamos conseguir aqui. Não, aqui, agora vai. Aí. Esse indivíduo aqui, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Não apareceu a fotinha dele, mas o primeiro presidente civil, um sujeito que chama Prudente de Moraes, ok? Com a chegada de Prudente de Moraes no poder, nós teremos o fim dessa República das Espadas e nós teremos o início agora de uma república que a gente chama de República Oligárquica ou República dos Cafeicultores. Então, agora, nós começamos a nossa famigerada, e eu digo famigerada por quê? Porque essa república, ela vai reforçar, então agora eu começo aquilo que eu chamo de república oligárquica, ou república do café, né? E agora eu tenho, então, um grupo de grandes proprietários de terras e latifundiários que chegam ao poder e que vão criar agora estruturas para que eles permaneçam no poder. Vão criar mecanismos políticos para que eles permaneçam no poder, ok? Mas nós vamos voltar a falar sobre esses mecanismos daqui a pouquinho. Eu queria ainda falar com você aqui, nesse momento, sobre o ciclo da borracha, que é um conteúdo que cai pouco nos concursos, mas é importante você saber, é que entre 1879 e 1910, no norte do Brasil, nós teremos um crescimento avassalador da economia, incentivado por um produto que era o látex. O látex vai ser extraído das seringueiras, e as seringueiras são plantas nativas daquela região. É bom você se lembrar, entre 1879 e 1910, nós temos no Brasil, nós temos no mundo a segunda revolução industrial, né? que está partindo para a terceira, né? Para a terceira revolução industrial. E aí eu tenho a chegada do motor a combustão, e o motor a combustão gera uma demanda por veículos que usam como um dos seus elementos, pneus de borracha, que tornavam esses veículos mais confortáveis. Também era necessário borracha para poder fazer equipos, para poder fazer objetos de medicinais, né, para uso médico. A borracha se torna realmente um elemento assim, muito versátil nesse novo mundo industrial. E a produção de látex no Brasil, ela é enorme. É uma produção que movimenta o nosso Brasil, e isso vai levar a um crescimento econômico muito rápido, muito intenso. Por isso tem gente, inclusive, que chama de surto da borracha. Surto da borracha. Então, muita gente vai migrar para a região da Amazônia para poder participar. Então, você tem aí, ó, na sua apostila, essa informação. Ó, trabalhadores locais se tornaram seringueiros e imigrantes do Nordeste do Brasil, que enfrentava, nesse momento, uma das maiores secas da história, vão também migrar para essa região. E aí nós vamos ter comerciantes para fornecer comida e roupa para essa galera. E aí, muito parecido com aquilo que aconteceu no ciclo do ouro, na região das Minas Gerais e no centro-oeste, na região de Goiás e Mato Grosso. Ou seja, eu tenho um fluxo de pessoas maior do que a estrutura, do que a logística consegue atender. Então, é um crescimento vertiginoso, vertical, muito rápido, muito intenso. A partir de 1910, a produção da exportação de borracha vai entrar em decadência. Por quê? Porque nós teremos roubados aqui da nossa região mudas da seringueira, que serão plantadas na região da Ásia, sobretudo na região da Malásia, e os nossos seringais, eles não eram seringais industriais. Você tinha que andar no meio da floresta para poder extrair o látex. Então, era um transporte difícil, era um acesso às seringueiras bem difícil. Diferente de lá, que eles plantaram os seringais em filas, né, onde eles deixaram espaço para que os carros de transporte entrassem no meio.
Então, era uma produção muito mais racional, e essa produção racional produzia mais barato, com menos tempo, com mais qualidade, e aí nós teremos aí uma concorrência que acaba levando esse ciclo da borracha a diminuir drasticamente a partir de 1910. Isso leva a uma crise social muito grande naquela região, tá? Porque nós tivemos uma migração muito grande de pessoas para lá, e essa imigração vai ser muito preocupante, vai deixar sequelas e resquícios. As doenças tropicais que existiam no norte do Brasil e toda a população que migrou para lá, foi um processo que deixou marcas muito profundas. Houve um surto de crescimento, mas logo em seguida, eu quero até mostrar para vocês uma imagem, deixa eu mostrar para vocês, ver se eu consigo mostrar para vocês essa imagem aqui. Tem um lugarzinho, cara, que chama Fordlândia. Deixa eu ver se eu acho essa imagem aqui para mostrar para vocês. Fordlândia, que foi uma cidade que foi uma tentativa de ser construída pelo Henry Ford para poder fornecer borracha e pneu para para os seus carros. Então ele vai tentar fazer uma cidade aqui no Brasil, na região da Amazônia. Deixa eu ver aqui imagens. Ó. A cidade está abandonada hoje, mas as imagens são fantásticas. Deixa eu limpar isso aqui. Acho que eu limpar esse negócio aqui. Aí tá aí, ó. Fordland, olha aqui, que impressionante. Lá no meio da Amazônia, cara. O cara criou, olha aí, Fordland, olha aí. Prefeito Wilson Gonçalves. Tá aí, Fordlândia. Uma cidade construída pelo Henry Ford. Tá aqui, ó, ainda resto de látex, ó. Resto de látex ainda tá aí na região onde foi uma tentativa dessa criação de uma cidade para produzir borracha para as fábricas da Unifor, tá? Eu vou deixar esse exercício aqui para você mesmo fazer, tá bom? E agora nós vamos partir para para os sistemas, para os esquemas, para as estruturas criadas por aquelas oligarquias que eu mencionei para vocês, para se manter no poder. A primeira grande estrutura é essa política dos governadores. Essa é a primeira grande estrutura. Como é que funcionava a política dos governadores? Cara, a política dos governadores funcionava assim. Houve um acordo entre a elite mineira e paulista para que essas se mantivessem no poder. Esse acordo entre a elite mineira e paulista vai ser chamado de política do café com leite, onde eles iriam monopolizar o governo federal. Então, eles queriam a maioria dos deputados e eles queriam o cargo de presidente. Em troca disso, eles garantiam às elites regionais, que essas elites teriam todo o apoio para os seus projetos. As elites regionais teriam todo o apoio para as suas ações. Então, nos governos locais, nos estados, essas elites locais teriam o apoio do governo federal. E o que quer dizer apoio do governo federal? Se houvesse alguma revolta, o governo federal iria ajudar a suprimir. Se existisse algum problema de preço nos produtos vendidos por aquela região, quer seja algodão, tabaco, cana-de-açúcar ou café, o Estado também ajudaria financeiramente. Seriam enviados também recursos federais, dinheiro do Estado, para poder sanear a conta desses estados. Então, havia um apoio forte do governo federal. E, em troca, essas elites locais, nos estados, nos municípios, garantiriam que os candidatos indicados por São Paulo e Minas seriam eleitos. Como é que isso acontecia? Acontecia da seguinte maneira, ó, os governadores apoiavam as iniciativas do presidente da República e pressionavam os deputados de seus estados para que também o fizessem. Em época de eleições para a Câmara Federal e para o Senado,
eles atuavam para que em seus estados só os candidatos leais ao governo federal saíssem vencedores. Caso fosse eleito um candidato à oposição, cabia ao governador denunciá-lo ao presidente, que podia impedir a posse do oponente através de uma comissão verificadora de poderes. O que era a comissão verificadora de poderes? Composta por deputados federais, leais ao presidente da República, era encarregada de examinar o nome dos novos deputados eleitos. Só podiam tomar posse os deputados aprovados pela comissão, ou seja, que pertenciam ao grupo governado, ao grupo do governador e presidente. Então, você percebe que é uma estrutura assim, de toma lá da cá. Olha, eu vou apoiar as suas ideias aí no Estado, então o governo federal apoia aquela elite local, e essa elite local garante que os votos daquela região seriam todos direcionados aos candidatos indicados por São Paulo e Minas. Fez sentido? Fez sentido? Ok? Está aí também um resuminho. Espero que você consiga ler aí, dê uma olhadinha nesse aspecto do coronelismo. É um fator fundamental. Então, eu já vou começar a anotar para você aqui, ó. Eu vou começar a anotar para você aqui quais são os principais pontos dessa república oligárquica, que é para você não se perder, ok? Então, o primeiro ponto a gente chama de política dos governadores, ó. Política dos governadores, que é essa troca de poder, troca de favores, esse clientelismo, que fazia com que os governadores tivessem o apoio do governo federal, e em troca desse apoio do governo federal, eles só permitissem que fossem eleitos deputados e senadores que estivessem de acordo com o posicionamento lá do presidente, ok? Segundo, nós temos o coronelismo, e o coronelismo, como diz aí, olha só essa charge, tá vendo? Os coronéis aí guiando o povo, guiando as ovelhas. Então, é mais ou menos essa ideia aqui. O coronel era esse sujeito que tinha um poder econômico, era um fazendeiro muito grande, então ele tinha um poder econômico sobre a região, mas ele tinha um poder político também, mas não é só poder econômico e político, era um poder também cultural, era um poder também social. As pessoas se sentiam gratas a esse coronel, pela dominação que ele tinha sobre eles. A impressão que os caras tinham que o coronel fazia um grande favor para eles. Então, a gente tem o coronelismo, a gente tem a política do cafezinho com leite, onde o café representa São Paulo e o leite representa Minas Gerais. Lembrando a você, é lógico, que aqui o poder dessas duas oligarquias advém do café, né? Você nunca ouviu falar do ciclo do pão de queijo, aposto para você, mas o ciclo do café você já ouviu. Então, está aqui representado, ó, São Paulo e Minas, está aqui, uma charge, mais uma charge, e você percebe que você está vendo a República lá atrás, ó. Então, está aqui, ó, São Paulo e Minas governando como se fosse aquela máquina que vai triturando tudo. E aqui você tem alguns estados correndo, tá vendo? O Sul e o Nordeste correndo, enquanto São Paulo e Minas vem passando tudo. E a gente tem a República sentada lá atrás, tristinha, tristinha, ok? Além desses instrumentos políticos, nós tínhamos também um instrumento econômico que vai ser chamado de Convênio de Taubaté. O que vai acontecer no Convênio de Taubaté, queridão? Nos primeiros anos do século XX, os cafeicultores viram o preço do café cair. Além disso, a partir de 1904, o país conseguiu exportar uma proporção cada vez menor do que era produzido, gerando sobras do produto. Mesmo com excedente, que não foi exportado, os cafeicultores não aceitavam diminuir suas plantações. O que os caras vão fazer, então? Os cafeicultores não aceitam diminuir a produção, então, uma vez eles estando no poder, eles vão criar um convênio, o Convênio de Taubaté, que garante a compra do café produzido por um valor definido antes da colheita. Então, o cara sabia que ia colher o café, não importasse a quantidade de café que ele colhia, e que ele ia conseguir vender esse café por um preço já ajustado. E o governo estocaria esse café para vender no momento futuro onde o café estivesse. Ou seja, era um estoque que deveria ser um estoque regulador. Ok?
Então, olha como é que está aqui, ó, essa tabelinha. Produção em sacas e exportação. Você percebe que a produção e exportação vão sendo sempre menor, ó. Ela só é maior em 1902. Ó. Dali para frente, nós temos uma produção, em 1906, de 20 mil sacas e a exportação só de 13 mil sacas. Então, você percebe que a exportação começa a diminuir. Em 1906, pressionado pelos produtores, os governadores do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e São Paulo organizaram uma reunião. A proposta feita para a valorização do café foi a seguinte: os governos dos principais estados produtores fariam a compra antecipada da safra prevista por um preço fixo, e o restante do café seria estocado até que o preço se normalizasse. Depois, os estados venderiam seus estoques. Em síntese, os impostos cobrados à população em valores crescentes, que poderiam ter sido utilizados em investimentos beneficiando a população, foram direcionados para atender a necessidade da elite cafeeira e evitar que ela tivesse prejuízo. Está aqui mais uma charge, ó, olha a chargezinha aí, ó, né? Mostrando aí, ó, o maio de 1906, as negociações em torno do convênio de Taubaté. Ao fundo, na parte, o deputado paulista Cândido Rodrigues, defensor dos cafeicultores no Congresso Nacional, é representado como uma ave. Está aqui, ó, o cara. Na legenda do jornal, o deputado fala: venha a nós, venha a nós, venha a nós. O governo da oligarquia cafeeira socorria os seus aliados. Está aí o convênio de Taubaté, ok? Está aqui, ó, essa charge também é maravilhosa, né? Está aqui uma charge em que nós temos a eleição, todo mundo votando Rui Barbosa aqui, ó, que era um candidato forte, mas depois que o diabo dá aquela, aquela pitadinha, os votos aqui embaixo saem epitácio, porque houve uma campanha, uma concorrência entre o nosso querido Rui Barbosa e o Epitácio Pessoa, e o Epitácio Pessoa é lógico que ganha por conta de todo esse esquema, né? E aí eu vou colocar um último elemento aqui para você, que é muito usado nesse momento, muita gente fala sobre ele, que é o temido, o temerário voto, voto de cabresto, que era essa prática, como o voto era aberto, ó, o voto era aberto, eu tinha que chegar na na zona eleitoral lá, que normalmente era numa igreja, então eu tinha que falar o meu voto e depois depositar o voto na urna. Então, olha que estrutura fenomenal. Olha que máquina de fazer vencedores à medida em que eu queria, né, ao meu bel prazer. Eu tenho uma comissão verificadora de, de poderes, que pode excluir um candidato ou não, segundo o que ela julgar. Eu tenho a política dos governadores, que garante o incentivo financeiro, a grana do governo federal para as elites locais. Eu tenho o poder do coronel, que está ali o tempo todo indicando em quem se deve votar. E eu tenho um voto aberto, que quando o cara vai lá na urna votar, ele tem que declarar o seu voto. E se ele declara um voto diferente do voto que o coronel mandou ele votar, ele já está em maus lençóis, em péssimos lençóis. Então, você percebe que é uma estrutura que manipula esses votos, por isso que tem uma república, chama de república oligárquica, porque um pequeno grupo estará no poder, ok? Então, a gente termina aqui a nossa aulinha de hoje. Vou deixar esse exercício aí para você resolver, tá? Ó, todos esses exercícios. E a nossa próxima aula, nós falaremos aí sobre as revoltas da Primeira República, tá bom? Você sabe que isso aqui foi resumido, é só para você não ficar perdido. Se você quiser saber mais, busca no nosso canal, tem uma aula monstro lá para você. Um beijo, Feliz Natal, próspero Ano Novo e que seus sonhos